é muito legal, né, e até apaixonante ver essa forma como você está trabalhando, né, toda essa neurobiologia, né, e principalmente, né, para o nosso público, para o aluno do ensino básico, muitas vezes você aprende lá com o seu professor de ciências o formato do neurônio, dendritos, axônios, bainha de mielina, e quando você vai lá para o ensino médio, de repente, você começa a ver, ah, olha, tem um tipo diferente, é o neurônio motor, ah, esse outro, ele vai ser um corpúsculo que vai estar ali pegando alguma informação sensorial do meio. Ah, esse outro aqui. Então, quer dizer, a gente começa a ver que, opa, peraí, tem neurônios diferentes, né? E agora você apresenta toda uma gama, né, de neurônios realizados ligados a tarefas extremamente específicas. Mas uma dúvida que pode surgir de repente para esse aluno: se não está na hora de fazer aquela tarefa, reconhecer quem era elenco do Friends, né? Ele fica lá à toa, né, coçando os dendritos, ou como é que funciona isso? É interessante, essa pergunta é bem legal, porque realmente muito do que é passado no ensino fundamental, básico, é aquele neurônio motor, né? Que é aquele neurônio que tem nos membros, né? Isso foi muito. Geralmente o que vai para o livro, o texto, são grandes achados, a maioria ali ganhou Nobel, né? Então esse. Você tem o neurônio motor, você tem aquele esqueminha do arco reflexo, isso aqui Uhum. ganhou Nobel, o Charles Scott Sherton, cada coisa ali ganhou um Nobel diferente. Geralmente o que tem nos livros aí é o tal do neurônio motor, que é aquele que parece uma estrela, o Uhum. corpinho ali, o axônio cheio da bainha de mielina. Lá dentro da cabeça a situação é mais diferente. Os neurônios são diferentes. O que tem muito, a gente tem o córtex, que é a região mais superficial do cérebro, até o nome vem de casca. Você tem vários neurônios, eles se organizam em colunas, né, que a gente chama. E eles têm um jeito diferente, eles têm uma forma piramidal, a gente tá achando isso, parece um triangulinho mesmo. E dentro do cérebro também você tem muito mais neurônios inibitórios. Então a gente pensa que é tudo ativar ou desativar, mas na verdade quem controla as coisas mesmo são os inibitórios, que eles diminuem a atividade, então, de certa forma, eles que vão falar quem que vai ativar ou não e quando. E não só isso, uma coisa que até fica mais complexa mesmo, acho que eu nunca vi isso num livro, eu me deparei lá no meio da pesquisa, que é essas oscilações neurais. Então, as oscilações neurais, você consegue ver algumas delas, você tem várias dessas oscilações neurais. A primeira delas foi descrita pelo Hans Berger, que era um médico, neuropsiquiatra, que ele até fez, acho que alguns pessoas da família dele mesmo, e viu que tinha aqui atrás da cabeça, né, a gente chama de lobo occipital, que registrando o EEG, que é o eletroencefalograma, que registra a atividade do cérebro ali em cima da cabeça mesmo, depois do cabelo. Tem umas toucas e tal. E ele viu que quando a pessoa fechava o olho, aumentava muito uma dessa onda cerebral, que é lá de 8 a 12 Hz, que é a oscilação alfa. Então até por isso que ela tem esse nome, que foi a primeira descrita. E quando ele abria ou fechava o olho, mudava muito essa atividade. Então, era olhos vistos, você conseguia ver uma atividade do cérebro só de abrir e fechar o olho. E isso animou muito, isso foi lá para o começo do século XX, que animou muito, porque a ideia de que você tem um correlato de consciência, né? Oscilações, elas têm muito essa correlato da consciência. Quando a pessoa está muito ativa, acordada, bem acordada, você consegue ver essas oscilações, elas são bem mais menorzinhas e mais rápidas, né? As frequências mais rápidas. E quando a pessoa já está meio que em sono profundo, ela começa a ficar mais lenta e maior. E então isso de certa forma é como se fosse uma janela da alma, né? O nome que se deu a isso, que as oscilações é, elas podem ser correlatos de estados de consciência. Então, até interessante que o que a gente viu na nossa pesquisa, a gente associou uma oscilação ao controle sobre o estresse. O controle sobre o estresse é uma coisa que envolve muita atividade, muito processamento neuronal, processamento emocional, motivação e tudo. Então, são atividades que participam de várias funções cerebrais, mentais diferentes. Em um novo estudo até do nosso laboratório, a gente viu que essa mesma oscilação ela participava de uma memória de trabalho, que é aquela memória do telefone. Você fala no telefone, você lembra, guarda e escreve, e depois você não lembra mais. A gente fez um teste lá no labirinto em T, que a gente chama, e essa oscilação tá envolvida também. E na literatura você tem essas atividades.
Então, é a mesma outra coisa que é interessante dos neurônios, a gente viu lá que não tinha um neurônio do controle ou da falta de controle, mas você tinha mais essa questão das oscilações que elas organizam a atividade. Elas são ritmos específicos que organizam a atividade. Uma coisa mais caótica, então, por exemplo, estado de consciência, ela pode ser até descrita por esses níveis de caos que você tem no cérebro. E você consegue ter esses correlatos de diferentes estados de vigília. Tem um outro trabalho nosso que eu acho muito interessante. A gente fez uma crise epilética, né, na verdade só uma crise, durante a infância, lá durante o desenvolvimento, os primeiros dias de vida dos animais. E esses animais, eles tinham um perfil que tinha muito a ver com modelos animais de esquizofrenia, modelos que podem ter alucinações, delírios. Humanos têm alucinações e delírios, ratos a gente não sabe. E então, e uma coisa que a gente viu que é muito interessante nesses animais é que quando a gente tenta ver a atividade do cérebro deles, a gente viu que um animal normal, um indivíduo normal, quando ele dorme, ele tem esse estado de sono de ondas lentas, sono profundo, mas quando tem o sono REM, que é o Rapid Eye Movement, que é um sono que você fica mexendo os olhos, pode ver quem tem cachorro em casa, pode ver que às vezes ele está dormindo, de repente começa a mexer o olho, é o tal do sono REM, que é onde tem geralmente os sonhos mais vívidos, aqueles sonhos doidos, que começa, você tá lá andando, de repente cai um foguete, aí você sai voando no unicórnio. Então esses sonhos mais esquisitões, e o que acontece é o seguinte, essa atividade do cérebro no sono REM, ela parece muito com o estado de cérebro acordado. Mas ainda assim você consegue diferenciar com algumas atividades. Nos animais que tinham essa crise na infância, que tinham esse perfil tipo psicótico, a atividade do cérebro no sono REM, que é esse sono dos sonhos doidos, ele era muito parecido com o estado acordado. Era muito mais difícil diferenciar esses estados. Então é como se o animal tivesse acordado, vivendo ali, ele tinha uma atividade do cérebro mais associada como se ele estivesse sonhando. Então é como se ele processasse o mundo de uma forma diferente. Então, só traçando assim de uma maneira geral para ver se eu dei assim uma entendida nisso, vamos imaginar o seguinte, né? Nós temos aí um conjunto, milhões de neurônios que na verdade participam de várias e várias situações, mas o que eu vou ter é que determinada situação, olha, eu tenho aceso lá 50 neurônios em tais posições. Quando combina esses 50 neurônios nessas posições, dentro ali do meu mapa, encaixa lá, olha, ele está querendo dizer está triste, ou ele está alerta, ou ele está depressivo. Então, vamos dizer assim, essa imagem de neurônio ali em funcionamento junto é que esboça ali um padrão que você pode falar, olha, está acontecendo determinada coisa. Seria mais ou menos isso? Seria. É até interessante essa ideia, porque quando surgiu a noção do neurônio da Jennifer Aniston, então foi muito intrigante, né? E até estranho, um negócio tão complexo como um concept friend ali, Jennifer Aniston está em um neurônio só. Era o que a evidência mostrava, mas o que o próprio Miguel Nicoleles e quem seguiu essa pesquisa mostra que, na verdade, você consegue ter uma decodificação melhor quando você pega informação de mais neurônios. Então, é igual você falou, às vezes 2 neurônios é a combinação deles. Então, se um neurônio aumenta e o outro diminui, é um código. Se os dois aumentam, é o código para outra coisa. Se um diminui e o outro aumenta, é um código para outra coisa. Então, essa é a ideia de assembleias neuronais. Então, você tem vários neurônios, você consegue ter o código ali. No caso da visão do Jennifer Aniston, você até consegue traçar esse neurônio só dispara para a Jennifer Aniston, esse neurônio só para uma aranha, etc, etc. Mas quando você tem alguns outros sentidos, então, por exemplo, o olfato também ganhou o Nobel, quem escreveu isso foi uma mulher, uma pesquisadora brilhante, que mostrou que cada cheiro cheiro você tem trilhões de cheiros possíveis, né? Cada fragrância você tem várias moléculas ali diferentes. E o cheiro é uma combinação. Como é que você consegue ter trilhões de cheiros diferentes se você tem um punhado de neurônios? Então isso mostrou claramente que você consegue ter essas combinações de diferentes neurônios. E o que é mais intrigante, até voltando a essa ideia da consciência, é que o código para o olfato, por exemplo, é algo que é, de certa forma, aprendido.
Então, o código de um cheiro, até você pode ver na ressonância magnética, você consegue ver a atividade do cérebro em humanos, sem precisar entrar lá com o eletrodo. O código de um cheiro para uma pessoa é diferente para outra pessoa. Então, isso até é um pouco intrigante, porque se a atividade neuronal é diferente, provavelmente a experiência subjetiva é diferente. Então, eu sinto o cheiro de uma rosa, para mim, é uma rosa, mas você sente o cheiro de uma rosa, provavelmente a sua experiência de uma rosa é diferente da minha, drasticamente, porque a gente aprendeu essa diferença. É bastante intrigante. Na visão é um pouco mais... Até faz mais sentido, porque cada pixel que você tem de um neurônio ali no olho, você consegue ter uma informação. Então, o mapa das coisas é o mesmo, mas alguns outros sentidos é bastante interessante. Isso que a gente pode ter, na verdade, experiências diferentes, porque o neurônio é diferente.